A questão é que eu e Catherine estávamos tão eufóricos com o George que ficávamos felizes em mostrá-lo a quem quisesse vê-lo. Como qualquer pai ou mãe de primeira viagem sabe, a gente fica todo feliz em apresentar o filho recém-nascido e, sabe, proclamar que ele é o mais bonito ou o melhor em tudo. Um anúncio repentino do Palácio de Buckingham abalou a nação, trazendo atenção inesperada ao príncipe Louis e ao príncipe George. O príncipe Louis é claramente uma figura encantadora. Ele é cheio de energia e vitalidade. Ele claramente acha essas oportunidades para fotos muito empolgantes. Após semanas de discreta preocupação em torno da família real, as autoridades confirmaram um acontecimento que deixou muitos sem entender o que isso significa para os irmãos mais novos. As soluções existem. Há soluções reais para esses problemas. Esta atualização não é rotineira nem insignificante. Ela marca uma virada importante em suas vidas. Então, o que exatamente levou o Palácio a se pronunciar com tanta urgência? Um comunicado oficial do Palácio. Como nenhuma outra, as palavras vindas do Palácio de Buckingham iluminaram as telas de todo o país, cada sílaba carregando um peso raramente visto em declarações da realeza. Não se tratava de protocolo, compromissos ou aparições cerimoniais. Era sobre o príncipe George e o príncipe Louis, os jovens príncipes cujo riso outrora aquecia milhões de pessoas. Agora, o palácio reconhecia algo profundamente pessoal, silenciosamente sério e dolorosamente real. Até mesmo os funcionários mais graduados foram pegos de surpresa. Não houve sussurros, nem alertas prévios. O comunicado oficial foi divulgado repentinamente. A família agradece a compreensão do público neste momento delicado que envolve o príncipe George e o príncipe Louis. Para correspondentes reais experientes, o tom foi surpreendente. Transmitia emoção, seriedade e cuidado de uma forma que Buckingham raramente permite. A escolha das palavras insinuava desafios que iam muito além das lutas comuns da infância, deixando o público a questionar o que teria motivado uma nota tão incomumente franca. As especulações se espalharam quase que instantaneamente. Alguns informantes sugeriram que a turbulência do último ano, os problemas de saúde do rei, a longa recuperação da princesa Catherine e o olhar implacável da mídia criaram pressões sentidas silenciosamente até mesmo pelos membros mais jovens da família real. Professores de Lambrook receberam ligações discretas. Os compromissos oficiais da família foram adiados e a equipe passou a agir com mais cautela, ciente de que o menor deslize poderia atrair atenção indesejada. O anúncio revelou a rara disposição da monarquia em reconhecer a vulnerabilidade, humanizando uma família frequentemente vista apenas através da pompa e da cerimônia. Contudo, também destacou o cuidado com que as decisões reais são tomadas nos bastidores. A declaração do palácio, cuidadosamente redigida, foi ao mesmo tempo protetora e ponderada, sinalizando que se tratava de uma questão de privacidade, e não de escândalo. Observadores notaram o contraste com a imagem pública da família real. O príncipe William, cada vez mais firme e imponente em seu papel de herdeiro, mostrou-se inabalável, reforçando o foco da monarquia na continuidade e na autoridade serena. Entretanto, rumores sugeriam que as recentes viagens e movimentações do príncipe Harry haviam atraído atenção renovada, embora nenhuma ligação oficial tenha sido confirmada. O palácio manteve-se em silêncio sobre detalhes, deixando que a gravidade da declaração falasse por si só. Em toda a Grã-Bretanha, as famílias pararam para assimilar a notícia. Os telefones vibraram com mensagens de preocupação, as televisões transmitiram notícias e as redes sociais fervilharam de especulações. Por um instante, a nação vislumbrou uma família real como qualquer outra, enfrentando provações privadas em meio à vida pública. O príncipe George e o príncipe Louis, normalmente símbolos de inocência e alegria, tornaram-se um lembrete silencioso disso. Mesmo dentro das paredes douradas do Palácio de Buckingham, a vida pode ser frágil e cada batida do coração importa. Ao reconhecer isso, a monarquia equilibrou o dever com a humanidade, enviando uma mensagem ao mesmo tempo sutil e profunda. O palácio lembrou ao mundo que, para além de títulos, coroas e cerimônias, a família continua sendo uma família, e até mesmo os príncipes são vulneráveis. Mas, mesmo com o palácio priorizando a família em detrimento dos títulos, uma única pergunta persistia. Qual seria o próximo passo do príncipe William no pátio incomumente silencioso do Palácio de Kensington? Ao momento, o palácio ficou em silêncio. Quando o príncipe William se apresentou diante das câmeras, sua voz era firme, mas o mundo inteiro podia sentir o peso que a acompanhava.
Cada palavra parecia carregar todo o fardo da coroa, da família e da nação que assistiam de todos os cantos do planeta. O estado de saúde do meu pai é estável, disse ele suavemente, mas sua doença é incurável. Estamos valorizando o tempo que temos juntos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que um trovão. Não foi apenas a confirmação de um boato. Foi o reconhecimento de uma verdade dolorosa demais para ser disfarçada. Do lado de fora do palácio de Buckingham, tristeza e incredulidade pairavam no ar. Milhares de pessoas se reuniram, ombro a ombro no frio de uma tarde cinzenta, segurando flores, velas e celulares que transmitiam aquele momento repetidamente. Alguns rezavam em silêncio. Outros simplesmente fitavam as janelas do palácio, na esperança de algum movimento, uma sombra, qualquer coisa. Repórteres alinhavam-se na avenida como sentinelas, câmeras fixas na sacada que tantas vezes vira acenos da realeza, agora escondida atrás de cortinas de veludo. Através dos oceanos, as manchetes explodiram. O tom dos âncoras de notícias mudou da especulação para a tristeza. As palavras incurável e carinhoso ecoaram por diferentes fusos horários. Duas palavras que remodelaram a forma como o mundo via seu monarca. Durante meses, circularam rumores. O rei Charles, diagnosticado com câncer no início de 2024, continuou a cumprir seus deveres, participando de reuniões, cumprimentando embaixadores e mantendo a serenidade pública que definia seu reinado. Mas aqueles próximos o suficiente para testemunhá-lo em particular, perceberam a diferença. Os movimentos mais lentos, as pausas mais longas, o cansaço que nenhum sorriso público conseguia disfarçar. Não era a primeira vez que o rei enfrentava a dor com tamanha dignidade silenciosa. Em sua juventude, Charles era a personificação da força e da determinação. Ele se levantava antes do amanhecer, cavalgava por horas pelo ar úmido da Escócia e encontrava paz na simplicidade da terra e da sela. Sua devoção ao polo e ao campo era lendária, não por lazer, mas como prova de resistência. Para ele, saúde era disciplina e resiliência. Dever. Mas o tempo, implacável como é, começou a testar essa disciplina. Cirurgias e lesões vieram em ondas. A operação no joelho em 1998, a correção de uma hérnia em 2003. Os pequenos procedimentos que se seguiram nos anos posteriores. A cada aparição, ele surgia sorrindo, apertando as mãos das enfermeiras e acenando para os fotógrafos, determinado a mostrar que o corpo podia ceder sem se render. No entanto, aqueles mais próximos a ele começaram a perceber uma mudança silenciosa, uma reflexão mais profunda sobre fragilidade, sobre legado, sobre os próprios limites da força. Agora, enquanto William encarava as câmeras, esse legado parecia estar atrás dele, orgulhoso, resistant, intacto. O rei que outrora brincara apesar da dor agora inspirava um filho que falava com o coração partido. A monarquia sempre fora sobre resistência, sobre manter a cabeça erguida, não importa a tempestade. Mas desta vez, até mesmo a resistência teve um preço. E enquanto o palácio permanecia em silêncio sob o céu de novembro, a Grã-Bretanha aguardava, suspensa entre a gratidão e a tristeza, imaginando quanto tempo mais o silêncio duraria. Mas quando o silêncio finalmente se romper, marcará o fim de um reinado ou o início de um acerto de contas dentro da coroa. Fiquem ligados. A menina que queria ser diferente, a princesa Charlotte sempre ocupou uma posição única dentro da hierarquia real. Nascida em 2 de maio de 2015, ela é a quarta na linha de sucessão ao trono, posicionada entre seu irmão mais velho, o Príncipe George, e seu irmão mais novo, o Príncipe Louis. Mas, ao contrário de George, que carrega o peso da futura realeza, e de Louis, que desfruta da relativa liberdade de ser o segundo na linha de sucessão, Charlotte existe em uma posição intermediária peculiar, que a moldou de maneiras inesperadas. A biógrafa real, Angela Levin, revelou em uma entrevista recente que Charlotte demonstrou um espírito independente desde cedo. Ela não é como as outras crianças da realeza que vimos nas últimas gerações, observou Levin. Há uma firmeza nela, uma determinação que lembra a muitos observadores do palácio a princesa Anne em sua juventude. Membros da equipe que trabalharam de perto com as crianças de Gales pintam um retrato de uma menina dividida entre dois mundos. Uma babá de longa data, falando sob condição de anonimato, descreveu Charlotte como extremamente consciente das câmeras, dos protocolos e das expectativas, de uma forma que parecia pesar muito para alguém tão jovem. Ela fazia perguntas que partiam o coração, revelou a fonte. Perguntas como, por que eu não posso simplesmente ser a Charlotte? Ou tenho que acenar para pessoas que não conheço para sempre?
Não eram birras ou reclamações. Eram perguntas genuínas de uma criança tentando entender seu lugar em um mundo muito complexo. O ponto de ruptura. O catalisador para o que fontes internas chamam de despedida de Charlotte parece ter se acumulado ao longo de meses, possivelmente anos. De acordo com fontes do palácio, a jovem princesa tem se mostrado cada vez mais resistente aos deveres reais e ao implacável escrutínio público que acompanha sua posição. A situação teria chegado ao auge durante uma reunião familiar privada no Adelaide Cottage, M. Windsor, no mês passado. Funcionários do palácio relataram atividades incomuns, longos períodos de privacidade sem compromissos oficiais, visitas de psicólogos infantis e terapeutas familiares, e o que uma fonte descreveu como as discussões familiares mais sérias que a Casa de Gales presenciou desde o falecimento da rainha. A princesa Catherine chorou por dias, afirmou uma fonte próxima à família. O príncipe William andava de um lado para o outro nos jardins em horários estranhos. Algo estava claramente muito errado. E as crianças eram o foco da situação. O que surgiu dessas reuniões a portas fechadas foi, aparentemente, um pedido surpreendente da própria princesa Charlotte. Ela queria sair da vida na realeza, ou pelo menos uma redução drástica em seu papel público. O fato de uma criança de 10 anos expressar tal desejo e de seus pais o levarem a sério o suficiente para considerar mudanças significativas demonstra a gravidade da situação, como um fim de semana de um garoto mudou a face da monarquia. Enquanto o mundo aguardava ansiosamente a grande coroação do rei, Charles III, em 6 de maio de 2023, por trás da pompa real, circulava o ritmo mais tranquilo e íntimo da vida de um menino de 9 anos. Para o príncipe George, o que aconteceu naquele fim de semana foi extraordinário, colocando-o no centro de um momento congelado na história. Mas, por mais surreal que tudo parecesse, seus pais sabiam que a realidade voltaria com força total, mais rápido do que os aplausos se dissipariam. Porque na manhã de segunda-feira, George estaria de volta com seu uniforme escolar, passando pelos portões como qualquer outra criança. A conversa no pátio da escola mudaria dos placares de futebol para as vestes reais. E todos os olhares provavelmente se voltariam para o menino que acabara de percorrer o corredor sagrado da abadia de Westminster, atrás de seu avô, o rei da Inglaterra. Seus colegas de classe ainda poderiam estar comentando sobre as carruagens douradas e o espetáculo televisionado, mas para George, a lição seria clara. A vida continua e títulos não o isentam das aulas de matemática. As pessoas mais próximas do príncipe e da princesa de Gales sabiam o que esse equilíbrio significava para eles. Sim, estavam orgulhosos, até mesmo radiantes. Um porta-voz confirmou o quanto se sentiam honrados com a inclusão do filho na cerimônia. Mas não se tratava apenas de pompa ou prestígio. Tratava-se de garantir que George compreendesse o peso do seu futuro sem ser esmagado por ele. É algo em que eles pensaram muito, revelou o porta-voz, e algo que os entusiasma de verdade. Não apenas pelo que representa, mas pelo que significa para George pessoalmente. Mesmo assim, eles foram cautelosos, porque, apesar de toda a história que se desenrola sob os arcos góticos da abadia de Westminster, a família real de Gales sempre tentou proteger seus filhos dos holofotes implacáveis. Aquele fim de semana pode ter pertencido à coroa, mas os dias que se seguiram eram deles para proteger. Assim, enquanto as câmeras capturavam George em trajes reais ao lado do monarca, era a imagem mais tranquila. George de volta à sua escrivaninha, lápis apontado, mochila a tiráculo, que seus pais valorizavam igualmente. Mas não se enganem, sua presença não era por acaso. O rei Charles, em sua visão de uma monarquia mais enxuta e focada, tomou a decisão deliberada de colocar seus herdeiros diretos visivelmente no centro dos primeiros momentos de seu reinado. Uma fonte próxima ao palácio confirmou a intenção do rei de mostrar à Grã-Bretanha e ao mundo exatamente quem estava na linha de sucessão, não apenas simbolicamente, mas literalmente. E lá estava George, caminhando não como um espectador, mas como parte da ponte viva entre o legado e o futuro. À medida que os ensaios se transformavam em realidade e o mundo assistia à história em tempo real, George não estava apenas representando a próxima geração da família real. Ele estava aprendendo, na prática, o que significa carregar tanto a herança quanto a expectativa em seus jovens ombros. E o que o papel discreto de um menino de 9 anos em um ritual secular revela sobre o futuro da coroa. Doações para instituições de caridade que ajudam pessoas com deficiência visual. Quando os organizadores souberam que Louis adorava colecionar castanhas da Índia, acharam que seria uma conexão perfeita.
decidiram escrever ao príncipe e à princesa de Gales, convidando o filho deles a se tornar um patrono honorário do campeonato. Foi um gesto gentil e descontraído, o tipo de história que o público adora, que une a alegria da infância a boas causas. Muitos poderiam ter esperado que o palácio aceitasse o convite, especialmente porque o patrocínio real é uma tradição tão antiga dentro da família. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. O Palácio de Buckingham respondeu com uma mensagem que era ao mesmo tempo educada e bem-humorada. Eles agradeceram calorosamente aos organizadores pela oferta atenciosa, mas explicaram que o príncipe Louis estava ocupado negociando castanhas da Índia para financiar seus estudos. O trocadilho inteligente fez muitas pessoas sorrirem, mostrando um vislumbre do lado descontraído da vida da realeza. No entanto, por trás da brincadeira, havia uma decisão significativa. O príncipe William e a princesa Catherine optaram por recusar educadamente a oferta. O motivo era simples. Desejam que seus filhos cresçam da forma mais normal possível. Embora o príncipe Louis ocupe uma posição elevada na linha de sucessão, seus pais sempre deixaram claro que desejam que ele, assim como seu irmão George e sua irmã Charlotte, tenha uma infância tranquila, repleta de estudos, brincadeiras e tempo em família, em vez de deveres públicos. O gosto do príncipe Louis por castanhas da Índia veio à tona quando a princesa de Gales mencionou o assunto durante uma visita pública. Ela contou que a casa da família, Adelaide Cottage, estava frequentemente cheia de castanhas da Índia que ele havia colecionado. As castanhas da Índia estavam escondidas debaixo dos travesseiros, nas gavetas e até dentro da cama dele. Ela riu ao descrever como Louis usava seus caminhões de brinquedo para carregá-las, transformando um hobby simples em diversão sem fim. Era um vislumbre de um menino que, apesar de ser da realeza, ama as mesmas pequenas alegrias que qualquer outra criança. Ao final do outono, a coleção de castanhas da Índia do jovem príncipe quase tomava conta da casa. Nessa mesma época, ele se preparava para o recesso escolar de meio período na Lambrook School, a mesma escola frequentada por seus irmãos. Corriam também rumores de que a família Wales poderia se mudar em breve para uma nova casa, a Forest Lodge, que daria às crianças ainda mais espaço para brincar ao ar livre. A resposta do palácio à oferta de patrocínio da castanha da Índia refletiu esse estilo de vida centrado na família. Para o príncipe William e a princesa Catherine, a infância não é algo que deva ser apressado. Eles acreditam que seus filhos devem ter a liberdade de crescer, aprender e brincar sem a pressão das grandes expectativas da vida na realeza desde cedo. Mas, embora a decisão fizesse sentido, também gerou uma onda de reflexão. Muitas pessoas apontaram que Louis não teria sido o primeiro jovem membro da realeza a ser associado a uma função beneficente. De fato, a história mostra que membros da família real frequentemente são apresentados ao serviço público desde jovens. O príncipe William e o príncipe Harry, por exemplo, aprenderam sobre dever público com seus pais. A princesa Diana garantiu que seu filho visse a vida real além dos muros do palácio. Ela os levava a hospitais, abrigos e centros comunitários, ensinando-lhes empatia e bondade por meio da experiência, em vez de palestras. William frequentemente comentava mais tarde como essas visitas o moldaram, como observar sua mãe conversar com as pessoas com gentileza e compaixão lhe mostrou o verdadeiro significado de servir. Mas isso não parou por aí. Seu pai, o então rei Carlos III, também começou cedo. Com apenas 9 anos, ele foi oficialmente nomeado Príncipe de Gales. E embora fosse um título simbólico, marcou o início de sua longa trajetória pública. Na adolescência, começou a representar a Rainha Elizabeth II em eventos e desenvolveu uma paixão por causas como o meio ambiente e o desenvolvimento da juventude. Essas lições iniciais definiriam mais tarde o trabalho de sua vida. Outros membros da realeza seguiram caminhos semelhantes. A princesa Anne, conhecida por sua forte ética de trabalho, começou a participar de deveres oficiais ainda na adolescência. Aos 20 anos, ela se tornou presidente da Save the Children e não encarou o cargo como mera formalidade. Ela se dedicou integralmente ao trabalho, visitando projetos ao redor do mundo. Décadas depois, ela continua sendo um dos membros mais ativos da família real. O príncipe Edward, Duque de Edimburgo, teve uma introdução mais discreta à vida pública. Embora frequentemente acompanhasse os pais em eventos quando jovem, dedicou tempo a trilhar o seu próprio caminho. Mais tarde, envolveu-se em organizações que correspondiam aos seus interesses pessoais na área da educação e das artes.
Suas primeiras experiências observando os deveres reais o ajudaram a entender como conectar seus hobbies com um trabalho público significativo. Indo ainda mais longe, crianças da realeza em séculos anteriores frequentemente recebiam títulos honorários muito antes de estarem preparadas para responsabilidades reais. Na década de 80, o príncipe Alberto Eduardo, mais tarde, rei Eduardo VII, recebeu inúmeras nomeações honorárias quando criança, em sua maioria cargos simbólicos destinados a demonstrar apoio à realeza. Os adultos cuidavam do trabalho em si, mas os títulos ajudavam a reforçar a ligação da família real com a sociedade. Com o tempo, a abordagem à educação dos filhos da realeza mudou. O foco passou de conceder-lhes títulos precocemente para permitir que aprendessem por meio da experiência e da maturidade. Em vez de serem colocados sob os holofotes muito cedo, eles são gradualmente apresentados ao que significa servir aos outros, observando, aprendendo e compreendendo as pessoas por trás das cerimônias. Essa mudança é evidente na forma como o príncipe William e a princesa Catherine estão criando seus 3 filhos. Eles costumam dizer que querem que George, Charlotte e Louis entendam o mundo antes de representá-lo. Suas aparições públicas são cuidadosamente escolhidas e cada criança é gradualmente introduzida aos deveres reais de maneira adequada à sua idade. Recusar o patrocínio da conquista pode parecer algo pequeno, mas demonstra uma parte importante de sua filosofia. Eles querem que Louis aproveite seus primeiros anos, que se concentre na escola, nos amigos e nos momentos simples da infância, antes de carregar o peso das expectativas reais. É um lembrete de que, mesmo na família real, ser criança ainda importa, e embora a história tenha feito as pessoas sorrirem, também conquistou respeito. Muitos a viram como um sinal de que a próxima geração da realeza crescerá com um senso de equilíbrio mais forte, que os tornará conscientes do dever, mas não definidos por ele precocemente. Em uma família que já enfrentou sua parcela de pressão, essa abordagem delicada é revigorante. E agora, enquanto o jovem príncipe continua sua jornada, muitos estão curiosos para saber o que o futuro reserva para ele e seus irmãos. Como o príncipe William e a princesa Catherine estão preparando seus filhos para os futuros deveres reais? Fiquem ligados, as respostas podem surpreendê-los. Lágrimas no palácio. Aos 76 anos, o rei Carlos III teria desabado em particular, tomado pelas lágrimas após um confronto profundamente perturbador com 2 das pessoas mais próximas a ele. Seu filho, o príncipe William, e sua irmã, a princesa Anne. O que o abalou profundamente não foram apenas as palavras, mas o peso da exigência, uma que poderia redefinir para sempre os limites da vida da realeza. William e Anne teriam se mantido firmes, apresentando ao rei um ultimato chocante: romper completamente os laços com a família da rainha Camila. O pedido deles não era vago nem simbólico, era preciso e absoluto. Queriam que os parentes de Camila fossem excluídos de todas as esferas de envolvimento da realeza, financeira, social e até mesmo dos papéis secundários que discretamente começaram a ocupar nos círculos do palácio. O que antes era uma tensão sussurrada por trás das portas douradas do palácio agora se transformou no que pessoas próximas à família real chamam de nada menos que uma reformulação completa da realeza. Essa frase, simples, porém dramática, sugere que o que está acontecendo é muito maior do que uma desavença familiar. Ela aponta para uma possível reformulação da própria monarquia, suas tradições, suas estruturas de poder e a identidade que projeta para a nação e o mundo. Para o rei Charles, a exigência é particularmente dolorosa. Ao longo de suas décadas como herdeiro aparente, ele lutou contra a percepção pública de sua vida privada. Seu casamento com Diana, o doloroso divórcio e seu amor duradouro por Camila moldaram a forma como o mundo o via. Após anos de críticas e escândalos, ver Camila finalmente coroada, rainha consorte ao seu lado durante sua coroação, foi, para Charles, tanto uma vitória pessoal quanto um sinal de aceitação. No entanto, agora, a própria família em quem ele confia para garantir o futuro da monarquia está desafiando esse capítulo de sua vida da maneira mais dramática. O príncipe William, herdeiro do trono, está particularmente determinado. Para ele, a monarquia precisa ser mais enxuta, mais moderna e livre do que ele considera complicações desnecessárias. A família de Camila, com sua crescente presença, representa, segundo relatos, um risco que poderia confundir os limites entre os deveres da coroa e os prazeres pessoais.
A princesa Anne, conhecida por sua abordagem pragmática e lealdade inabalável ao dever, teria se alinhado com William. Essa aliança torna a exigência mais difícil de ser rejeitada por Charles, pois a reputação de Anne como a integrante mais dedicada da família real confere maior peso às suas opiniões. A tensão se transformou em uma batalha não apenas pela lealdade familiar, mas também pela sobrevivência da monarquia a longo prazo. Se Charles se recusar, corre o risco de alienar seu filho e sua irmã, criando fissuras que podem enfraquecer a instituição por dentro. Se concordar, corre o risco de trair a mulher que esteve ao seu lado por décadas e de remodelar seu legado de uma forma que jamais imaginou. O que acontecerá a seguir poderá alterar a monarquia por gerações. Será este o início de uma nova era ousada, que redefine o equilíbrio entre tradição e modernidade? Ou a faísca de uma profunda ruptura familiar que talvez nunca se cure completamente? O mundo observa, aguardando para ver qual caminho o rei Charles escolherá. O que exatamente William e Anne disseram? Por que isso afetou tanto o rei? Qual o peso dessas palavras? Vamos analisar a fundo as palavras que levaram o rei às lágrimas. A cisão dentro dos muros reais. Enquanto o mundo fervilhava com rumores e especulações, algo muito mais intenso acontecia por trás dos muros do palácio. Uma guerra silenciosa e latente que ninguém de fora conseguia ver. A tensão era palpável nos corredores reais, e no centro dela estavam a princesa Anne, a irmã firme e franca do rei, e a rainha Camila, a mulher determinada a proteger o marido e a imagem da coroa a qualquer custo. Durante semanas, Anne observou, frustrada, o palácio divulgar comunicados cuidadosamente elaborados à imprensa. Palavras como fadiga e ajustes de rotina estampavam as manchetes, pintando um quadro de calma e controle. Mas Anne não se deixou enganar. Para ela, não se tratavam de atos de cautela ou diplomacia, eram tentativas deliberadas de esconder a verdade. Ela acreditava que o povo tinha o direito de saber o que realmente estava acontecendo. Finalmente, decidiu que já tinha ouvido o suficiente. Segundo fontes internas, o confronto entre Anne e Camila foi tudo menos um gesto de cortesia real. O clima era, como descreveu um assessor, glacial. Anne, nunca de meias palavras, fixou o olhar em Camila e disse com firmeza: "Devemos honestidade ao povo." Sua voz, embora calma, carregava o peso da convicção. A resposta de Camila foi rápida e incisiva. "E eu devo a dignidade do meu marido", retrucou ela, com um tom de aço. O silêncio tomou conta da sala. A linha estava traçada. A partir daquele momento, sussurros de divisão percorreram os corredores do palácio. Os funcionários começaram a se referir à equipe Anne e à equipe Camila, como se a própria Casa Real tivesse se dividido em facções. Alguns cortesãos ficaram do lado de Camila, argumentando que o sigilo era necessário para preservar a estabilidade da monarquia e proteger o rei do escrutínio público. Outros concordaram discretamente com Ana, acreditando que a honestidade, em última análise, protegeria a coroa de escândalos maiores. Por trás dos sorrisos polidos e das declarações ponderadas, a tensão era quase insuportável. E então veio a verdade mais sombria. A saúde do rei estava se deteriorando. Os relatos vagos já não correspondiam à realidade que Ana presenciava. Ela exigia visitar o irmão diariamente, para estar ao seu lado. Mas Camila, ferozmente protetora e desconfiada das intenções de Anne, recusou sem a autorização do médico. O que começou como uma discordância transformou-se em hostilidade declarada. Reuniões que antes eram formais e cordiais agora fervilhavam de conflitos. Vozes se elevavam. Palavras ásperas voavam pela sala. As portas batiam com tanta força que o eco reverberava pelos corredores de mármore. Os funcionários, que antes se moviam com uma precisão silenciosa, agora pisavam em ovos. O lugar deixou de ter ares de palácio, confessou mais tarde um assessor em um sussurro. Parecia um campo de batalha. Mas, mesmo com essa tempestade interna em curso, o destino ainda reservava outra reviravolta, uma que abalaria a monarquia até o âmago. Quando tudo indicava que o conflito entre Ana e Camila não poderia se agravar, uma nova revelação veio à tona. Algo que ninguém havia previsto. Algo que mudaria não apenas o equilíbrio de poder dentro do palácio, mas talvez o próprio futuro da coroa. O mundo exterior via uma fachada calma, um palácio administrando seus assuntos. Mas, por dentro, lealdades eram testadas, alianças eram rompidas e a linha entre a verdade e o segredo se tornava perigosamente tênue. A guerra silenciosa tinha apenas começado. Onde estava o príncipe Harry nessa história? Como ele reagiu à saúde do pai? Vamos analisar os detalhes da demonstração de preocupação de Harry com a saúde do pai.
Coragem por trás da coroa. O rei Charles enfrentou um dos períodos mais desafiadores de sua vida nos últimos anos, com a saúde debilitada, principalmente após o diagnóstico de câncer. O que deveria ter sido uma temporada de celebração e estabilidade após sua tão esperada coroação, transformou-se em um período de incerteza, preocupação e resiliência tanto para o rei quanto para a família real. Menos de um ano após ascender ao trono, a notícia de que o monarca havia sido diagnosticado com um tipo de câncer não divulgado veio à tona. A descoberta foi inesperada. Durante o tratamento para o aumento da próstata, uma condição frequentemente associada ao envelhecimento, os médicos encontraram sinais de algo mais sério. A revelação foi um choque não só para o próprio rei, mas também para uma nação que acabara de vê-lo assumir oficialmente o trono após o falecimento da rainha Elizabeth II. O diagnóstico causou preocupação em todo o Reino Unido e além. O público, que havia celebrado sua coroação com grande pompa, de repente se viu rezando e torcendo por sua recuperação. Contudo, essa não era apenas uma batalha de saúde para um homem. Logo se tornou um período difícil para toda a família real. Em uma reviravolta devastadora, a princesa Kate Middleton foi diagnosticada com câncer quase ao mesmo tempo que o rei, abalando profundamente a família real. Ambos se afastaram da vida pública para se concentrarem na recuperação, testando a força e a união da família. Para o príncipe William, conciliar seus deveres reais com os cuidados ao pai e à esposa doentes tornou-se uma tarefa extremamente difícil. Descrevendo 2024 como o ano mais difícil da minha vida e uma experiência terrível, ele revelou um raro vislumbre de vulnerabilidade, mostrando que nem mesmo a realeza escapa ao profundo impacto emocional da doença e das lutas pessoais. Enquanto isso, o rei iniciou o que se tornaria um longo e contínuo tratamento. Os detalhes de sua condição foram mantidos em sigilo, de acordo com a tradição real, mas ficou claro que sua jornada de saúde estava longe de ser fácil. Por mais de um ano, o rei Charles passou por terapia e acompanhamento médico em silêncio, com sua agenda significativamente reduzida. Suas aparições públicas tornaram-se menos frequentes, e cada retorno foi recebido com calor, aplausos e profundo respeito do povo britânico, muitos dos quais admiravam sua coragem e dedicação em continuar servindo, mesmo enquanto travava uma batalha pessoal. Apesar dos desafios de saúde, o rei tem retomado, lenta e firmemente, seus deveres públicos. Sua presença em eventos oficiais tem se tornado mais frequente nos últimos meses, um sinal de que ele está recuperando as forças e a estabilidade. Pessoas próximas a ele dizem que ele permanece determinado, disciplinado e profundamente reflexivo, qualidades que definiram seu caráter ao longo de suas décadas de serviço público. Quanto à princesa de Gales, ela compartilhou recentemente a notícia animadora de que está em remissão, uma mensagem que animou milhões de pessoas que acompanharam sua jornada com empatia e admiração. A coragem dela refletiu a força silenciosa do sogro, lembrando a muitos que, mesmo em momentos de glamour real, existem histórias profundamente humanas de dor, resistência e esperança. Juntas, essas experiências lembraram ao mundo que, por trás das coroas, títulos e cerimônias reais, existem pessoas reais, vulneráveis, porém resilientes. A história do rei Charles, marcada por doenças e perseverança, serve como um testemunho do poder da determinação e da fé diante da adversidade. E enquanto ele continua a se recuperar e a liderar, sua jornada serve como um lembrete inspirador de que força não é a ausência de luta, mas a capacidade de superá-la com elegância. Agora que o rei adoeceu gravemente, como reagiram os membros da família real? Ficaram na defensiva? Apontaram o dedo para alguém? Vamos analisar os detalhes da reação da família real.